E aí, pessoal, os talentos da base e Pedro Jeromel. O que eles têm de relação? O que nós podemos falar sobre isso? Tem uma imagem que mexe com toda a estrutura do Grêmio e é por ela que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, Metais Thalita. Se você está precisando de uma torneira para a cozinha, para o banheiro, não pense duas vezes. Metais Thalita, 10 anos de garantia. Em todas as lojas do segmento você encontra Metais Thalita. Chegue na loja e diga, eu quero Metais Thalita. Você terá o melhor. Portanto, se não tiver na loja, vá em outra. Procure Metais Thalita e você terá o melhor. E claro, Metais Thalita é parceiro aqui do CCD. Gente, vi uma imagem que circulou as redes sociais ontem. Pedro Jeromel no CT do Grêmio, batendo uma foto com o Cuiabá, capitão do time sub-20, lá em Eldorado. Lá no CT Hélio Dourado, em uma partida que o Grêmio jogou e venceu por 2-1 o time do Garibaldi pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho Sub-20. Esses meninos, grande parte do time que atuou ontem e que venceu por 2-1, repetindo a vitória da primeira partida, praticamente todo o time esteve em campo no empate que eu fui ver, um empate que eu até fiz um vídeo sobre isso, contra o Corinthians pelo Brasileiro Sub-20. Um time muito novo. É um time muito novo para a categoria. Lembrando, os nascidos em 2002 podem jogar e nós temos jogadores nascidos em 2005, o que é o caso do Cauã Kelvin e do Natan Fernandes. Ambos fizeram os gols da vitória ontem. O Cauã e também o Natan. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês e preciso que a gente faça um raciocínio muito importante sobre isso, é até sobre o que se falou no histórico dos últimos anos, principalmente no último ano do Grêmio. A relação cascudos meninos e uma suposta, uma dificuldade de relacionamento entre esses segmentos do vestiário que teve em determinado momento meninos que não agregaram. É preciso dizer isso. O Grêmio teve uma geração de jogadores, alguns que não agregaram nada. E eu, você sabe, eu sou defensor das categorias de base, mas até prejudicarem o Grêmio. Quando prejudicam, eu vou criticar, seja ele da base, seja ele do profissional. E foi o que eu fiz com muitos jogadores. Só que a suposta separação, ontem teve uma imagem emblemática. No sábado, quando eu estive lá, o Bitelo estava lá, nós tínhamos também o Chapecó lá, nós tivemos outros jogadores, o Guilherme. Só que esses meninos têm uma curiosidade por estarem lá. Eles nasceram lá. Então eu gosto de ver essa integração profissional base. Eles estavam lá, mas também é preciso dizer que eles estavam lá por causa do seu histórico. Todos. O Chapecó nasceu lá, o Bitelo nasceu lá, o Guilherme que está voltando nasceu lá. Então Só que ontem não. Ontem quem estava no vestiário, na reza, e também batendo foto com os jogadores dentro do vestiário do time júnior, era Pedro Jeromel, o capitão, uma das maiores lideranças da história do Grêmio. Um jogador emblemático, um jogador que está defendendo a vida do Grêmio na Série B, sendo grande nome, jogando todos os jogos e que merece sempre reverência, sempre o nosso apoio, o nosso carinho, que nós torcemos. No caso do Jeromel, ele vai renovar, faltam 4 jogos apenas para a renovação automática de Pedro Jeromel. Então não é o risco dele perder, nada disso. Ele foi lá. E, curiosamente, a vitória do Grêmio teve essa mensagem. Categoria de base, quando tem essa integração, ela tem uma tendência a ser
mais recebida pelo ambiente do clube. E o clube trabalha, e aí nós temos que valorizar, porque é preciso dizer também que os dirigentes do profissional, no caso o Sérgio Vasquez, esteve presente também nestes ambientes, exatamente dando a integração merecida, e aí lá encontrou o Ferrari Júnior, que trabalha, eu tive a oportunidade de encontrar o Deco Nascimento, que também trabalha muito nos bastidores da base, e essa relação me parece importante. O Grêmio tem neste grupo de jogadores que jogou essas 2 partidas uma geração de ótimos atletas. Ontem, por exemplo, eu não tive a oportunidade, o Zinho não entrou no jogo contra o Corinthians, ontem entrou. Nós tivemos jogadores que todos gostam muito e que o Grêmio acredita demais que estavam lá. O Cristiano fez um grande jogo ontem, voltou a jogar o José Guilherme, que o pessoal ali chama de Zé, o lateral esquerdo, ambos meninos, podiam ser juvenil ainda, poderiam todos eles estar no juvenil. Todos esses meninos nascidos em 2005 estão com idade juvenil e estão jogando no profissional. É o caso do Zé, o Cristiano é 2004, já é o primeiro ano de júnior, mas o caso do Cauã e do Natan, os goleadores do jogo ontem também. Essa imagem, essa mensagem, ela é fundamental para o futuro do Grêmio. O Grêmio vai passar por um ano e nós vamos subir, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos subir, mas o Grêmio vai passar por um ano que vai obrigatoriamente precisar revelar jogadores, sob pena de ficar morrendo abraçado em jogadores caros e não conseguindo se reconstruir. O Grêmio vai precisar se reconstruir exatamente em cima do talento das categorias de base. Os jogadores citados pelos gols, o Cauã e o próprio Natan, foram jogadores, no caso de ontem, jogadores protagonistas como tem sido. O Natan tem jogado como um ponta direita, vai para cima, tem velocidade, muita força, um jogador que foi trabalhado agora para ganhar mais massa muscular e ganhou, tá muito forte, tá indo contra os meninos mais velhos que ele muito bem, passando de viagem como passou contra o Corinthians e ontem, entrou no final do jogo. E o Cauã é diferente, o Cauã ele tá jogando como um meio atacante, ele vem distribuir a bola aqui, ele joga lá na frente, ele é um jogador de múltipla função, que eu também acredito muito, como em tantos aqui. E aí a gente pode citar o Cuiabá, o volante, o capitão do time, que é mais velho, que está no último ano de júnior, que deve ir para a transição, um volante clássico, número 5, de passe curto, e que está ao lado de Jeromel na foto, que mostra a imagem da integração, a imagem que o gremista precisa. Vamos acabar com essa de cascudo e menino. O Grêmio é um só, e quando veste a tricolor, tem que saber exatamente isso. Me pareceu uma imagem emblemática e eu fiz questão de contar para vocês, porque é isso que nós precisamos. Integração e consciência de que a base é que vai salvar o Grêmio. É ali que as coisas vão acontecer. E é isso que nós estamos vendo. Que Jeromel e que essa imagem vire os gremistas, passe por todos os gremistas, para entenderem o valor de Jeromel e o valor das categorias de base na nossa história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.